Bom dia, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro já. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Hoje vamos falar sobre uma alerta da Samsung dizendo que carregadores de má qualidade podem descascar a tinta dos celulares. Tem também as Big Techs, algumas grandes empresas do setor de tecnologia dizendo não à Apple Intelligence. O que será que está rolando, hein? Tem também a Meta, que agora vai poder voltar a coletar dados aqui no Brasil. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Então se ajeita aí, pega seu cafezinho, se estiver indo trabalhar, estudar, aproveita os próximos minutos e bora girar! Começa o programa de hoje com uma notícia bem triste para o jornalismo de tecnologia, porque depois de 27 anos, o site AnandTech, que é especializado em hardware, anunciou que está fechando as portas. O site vai continuar no ar durante um período indeterminado, ou seja, tudo que foi publicado ainda poderá ser acessado, mas é muito triste a gente ver o fechamento de um site, ainda mais que quem acompanha o mercado sabe que as coisas estão bem nebulosas nessa área do jornalismo. Inclusive, um parágrafo da declaração deles, que foi publicada no próprio site, me chamou muito a atenção. Abre aspas. Poucas coisas duram para sempre e o mercado de jornalismo técnico escrito não é mais o que era, nem nunca mais será. Então, chegou a hora do AnandTech encerrar o seu trabalho e deixar a próxima geração de jornalistas de tecnologia tomar o seu lugar dentro do Zeitgeist. Fecha aspas. Ou seja, eles trazem aí essa questão, galera do jornalismo deve conhecer bem o termo, desse espírito do tempo, falando que novas vozes devem aparecer por aí. Mas, de qualquer forma, é muito triste ver, né? Mais um site sendo fechado. A gente sabe que muitos não andam muito bem das pernas aí no quesito financeiro, porque é difícil manter algum projeto jornalístico em pé atualmente. Enfim, queria compartilhar com vocês. Me conta se vocês acompanhavam a AnandTech, eu gostava bastante do trabalho deles, extremamente especializado em hardware, algo que não é tão comum, né? A gente tem alguns players aqui no Brasil, poucos, inclusive. Então, assim, é chateada de ver essa movimentação. Queria só compartilhar isso com vocês. Há alguns dias, a Samsung do Canadá publicou um texto na sua página de suporte fazendo um alerta aos usuários e que vale super a pena compartilhar aqui com vocês também, afinal não vale só para o Canadá. O título do texto é o seguinte: produtos de terceiros fazem com que a tinta dos dispositivos Galaxy descasquem. Como eu falei, é um alerta. E aí ela foca especialmente em dois produtos: carregadores e também em massageadores usados ali especialmente em fisioterapia. Mas vamos dar uma olhadinha em tudo que foi dito e entender qual tipo de carregador pode ou não dar problema. De acordo com o texto da fabricante, o alerta é direcionado a carregadores, claro, não oficiais da marca, e o problema maior fica mesmo por conta daqueles de alta velocidade. Mas esse tipo de equipamento, se usado corretamente, claro, não vai prejudicar a tintura do seu aparelho. Na verdade, não só se usado corretamente, se ele tiver ali todos os padrões compatíveis com o seu aparelho. Trago aspas. Quando você segura um telefone que está sendo carregado com um carregador de terceiros de alta velocidade que não está devidamente aterrado, a corrente de fuga pode afetar a anodização, que é o processo que dá a uma superfície de metal um acabamento decorativo, durável e resistente à corrosão, o que pode delaminar levemente a tinta. Certifique-se de usar carregadores oficiais da Samsung para evitar esses problemas. Fecha aspas. A empresa também alerta, como eu falei para vocês no início da notícia, sobre o uso de alguns massageadores elétricos que podem ser usados conectados à porta USB-C dos dispositivos Galaxy. Ela diz aí que se a pessoa usar esse tipo de massageador, como eu citei, usado em fisioterapia, enquanto segura o dispositivo Galaxy, também pode fazer com que a tinta descasque por conta da corrente de fuga que afeta a anodização. Mas se você acha que a Samsung está falando isso só para vender mais carregadores, pode ser também, mas não é só isso, porque ela não declarou uma guerra aos carregadores de terceiros nesse texto. Ele soa mais como um alerta e eu digo isso por conta do seguinte parágrafo. Geralmente, se um carregador de terceiros vier de uma empresa respeitável, for de alta qualidade e aderir ao padrão TI,
usá-lo com seu dispositivo Galaxy não deve ser um problema. No entanto, existem carregadores de terceiros e falsificados no mercado que não atendem a esses requisitos e podem corroer o metal do seu dispositivo. Fecha aspas. Esse é um alerta muito importante porque a gente já viu uma série de situações em que carregadores não oficiais, carregadores que não estão dentro dos padrões de segurança, causam alguns acidentes e, assim, tirar a tinta do celular acho que é o de menos, né? A gente já viu vários casos de explosão, por exemplo. Então, vale ficar de olho. De acordo com uma reportagem divulgada pela revista digital Wired, algumas gigantes do mercado de tecnologia estão falando, a Apple Intelligence. Sim, a inteligência artificial da Apple. Dentre os nomes estão Facebook, Instagram, New York Times, Craigslist, e esses são alguns dos que optaram por não treinar o bot de inteligência artificial da Apple. Se essa solicitação for honrada pela Apple, a empresa não vai poder acessar nenhum dado desses sites até que qualquer um deles entre em acordos comerciais oficiais com a Apple para o uso de seus dados, ou seja, eles querem dinheiro na jogada, não é mesmo? Ainda de acordo com a reportagem, o processo técnico que seria utilizado para alimentar, para ensinar aí esse bot de inteligência artificial é parecido com o que é feito com a Siri, por exemplo, o que foi feito ao longo desses anos com o assistente digital da Apple, mas agora com uma camada extra de possível violação de direitos autorais que deixou as empresas cautelosas, de acordo com a publicação da Wired. A Apple, vale dar o crédito aqui para ela, tá? Ela começou a oferecer uma ferramenta para optar por não coletar os dados meses atrás. Ou seja, ela disponibilizou para essas empresas disponibilizou a opção para essas empresas de aderirem ou não a essa alimentação dos bots. Então, ela deu a opção. Inclusive, isso me lembra o caso do Facebook aqui no Brasil. Vocês lembram que não podemos usar a Meta AI por motivos de bafafá? Pois fique aí que está passando o caminhãozinho da inteligência artificial agora. Na última sexta-feira, dia 30 de agosto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, suspendeu aquela proibição que foi imposta à Meta de usar dados pessoais dos brasileiros para treinar sua inteligência artificial. Vocês lembram disso? A Meta tinha sido proibida por essa agência de utilizar os nossos dados e por isso, não necessariamente por isso, mas enfim, achamos que é uma forma de retaliação. A Meta não lançou a sua Meta AI por aqui. Quando eu estive fora do Brasil, eu consegui testar nos celulares de quem utilizava o WhatsApp por lá, porque a minha conta, por ser daqui do Brasil, não estava funcionando. Mas lá já tem aquele chatbot do WhatsApp que funciona de um jeito bem maluco. Posso contar para vocês mais detalhes sobre isso, porque não é sobre isso a notícia. O fato é que a agência suspendeu a proibição e agora sim a Meta poderá coletar os nossos dados e quem sabe ela não decide liberar aqui essas atualizações. Lá no início de julho, a autoridade, a ANDP, havia expedido medida preventiva suspendendo o uso de dados pessoais para o treinamento da IA generativa por considerar que esse tratamento poderia acarretar risco iminente de ocorrência de danos graves e irreparáveis ou de difícil reparação aos titulares. Agora, por que eles decidiram suspender isso? De acordo com eles, a Meta foi boazinha e cumpriu seu papel. De acordo com o texto publicado pela agência, a medida de suspensão ocorreu com base em documentação apresentada pela empresa, a Meta no caso, e em compromissos por ela assumidos. Como forma de ampliar a transparência, os usuários do Facebook e do Instagram receberão uma notificação por e-mail e no próprio aplicativo com informações claras e acessíveis sobre o tratamento de dados realizado pela empresa para fins de treinamento do seu sistema de inteligência artificial. Vamos acompanhar os próximos passos dessa novela. Vocês estão acompanhando os rumores de que pode vir aí um Galaxy Z Fold Special Edition? Sim, uma versão mais refinada do dobrável da Samsung? Sim, o Z Fold 6 que foi lançado quase agora. Agora, um novo rumor adiciona uma camada aí de curiosidade a mais pra gente, se é que ele vai vingar mesmo. Vamos lá, vou contar pra vocês porque a novidade da vez é que essa edição especial do Galaxy Z Fold pode ganhar um sensor principal de 200 megapixels. E além disso, ele pode ganhar um outro tipo de vidro dobrável
para proteger o OLED. Atualmente, né, a gente sabe que a Samsung utiliza o Ultra Thin Glass, o UTG, que inclusive ela vende para outras empresas de dobráveis, mas essa versão especial poderia chegar com Ultra Foldable Glass, o UFG. E esse tipo de vidro seria diferente porque ele teria uma espessura que muda dependendo de onde ele está. Ou seja, ele seria um pouco mais fino perto da parte dobrável ali do range, né, que a gente fala da dobradiça, e mais grosso nas outras áreas, nas áreas mais laterais. Supostamente para oferecer melhor resistência a arranhões e maior durabilidade. O leaker, nessa fonte que publicou esse vazamento, ele disse ainda que provavelmente essas unidades só serão vendidas na China e na Coreia do Sul e o resto do mundo ficará a ver navios. Mas gostaria de ver uma câmera de 200 megapixels no Fold, cairia muito bem. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por acompanhar o Giro. Vamos para mais uma semana juntinhos. Vejo vocês, se vocês estiverem nos assistindo pelo nosso canal do Giro no YouTube. Inclusive aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E nos ouviremos, no caso vocês vão me ouvir, se estiver aí nas plataformas de áudio. Um beijo, obrigada pela companhia, um excelente dia, uma excelente semana. Até amanhã. Tchau, tchau. É isso, tá? Pode cortar.